Bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Eu sou a Andréia Santos, a mentora desse projeto. A minha missão é ajudar você a alavancar a sua carreira e ser um profissional mais valorizado no mercado, com domínio do Excel avançado. É importante que você se inscreva aqui no canal para ficar atento às novidades. Além disso, vai me ajudar a levar o Excel para muito mais gente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença de fórmulas e funções. É uma aula bastante básica, mas como nós temos um público de todos os níveis, a gente mescla aqui aulas básicas, intermediárias e avançadas. Fórmulas e funções é uma questão diferenciada dentro do Excel. Dentro das fórmulas, temos alguns operadores matemáticos e lógicos. Hoje vamos ver os operadores matemáticos de adição, subtração, multiplicação e divisão, e funções básicas como soma, média, máximo e mínimo. Então vamos lá, vamos à aula. Aqui criei uma tabela para iniciarmos com esse nosso desenvolvimento. Vamos lá. As funções, elas têm um banco pré-definido no Excel. A gente chama através desse FX e ele vai abrir as utilizadas recentemente, todas as funções, ou por categoria, só as financeiras, as matemáticas, e assim conforme formos necessitando. Enquanto que uma fórmula, ela é composta por a indicação das células e dos operadores matemáticos ou lógicos. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos fazer o valor dessa cesta. Então, uma fórmula ou uma função começa sempre com igual, o preço de 5, que multiplica no Excel é o asterisco, por 10 quantidades. Enter. Então, aqui nós temos que 10 quantidades a 5 de batata vai dar um valor de 50. As formas de copiar, Ctrl C em cima do que eu quero de origem, marco aonde eu quero copiar, Ctrl V. Outra forma simples de fazer essa cópia seria posicionar o nosso cursor em cima da célula e aqui, bem na parte inferior da direita, quando o cursor vira esse símbolo de mais, dar 2 cliques rapidamente que ele vai copiar as fórmulas todas para baixo. Na aula passada, nós falamos sobre posição relativa e absoluta, né? Sobre ter o cifrão antes da letra ou do número, em que o cifrão antes da letra fixa a coluna e o cifrão antes do número fixa a linha. E sem nenhum cifrão, ele diz que está com referência relativa, ou seja, eu copio para cada lugar, qualquer lugar, e ele move a referência da minha célula. Nesse caso, lembrando da aula passada, quando eu copiar da coluna F para a coluna I, o que deve ficar fixo? Eu estou usando o preço unitário vezes a quantidade. Logo, quando eu vier para a coluna I, eu vou querer usar a quantidade nova da nova cesta, do novo cabaz, vezes o mesmo preço. Isso significa que a minha coluna C deve ficar fixada. Então, eu venho aqui e coloco um cifrão antes do C. Enter. E vou copiar para todo mundo. Agora que eu já tenho a coluna fixada, eu posso tranquilamente copiar essa fórmula para a nova coluna, que ele vai respeitar, fazendo a nova quantidade vezes o preço original. Ok? Então, vamos lá. Aqui temos, então, nossa primeira fórmula, com multiplicação. A nossa segunda fórmula vai ser adição. Eu quero saber nessa cesta, nesse cabaz, quanto é o valor de legumes. Legumes são batatas mais cenouras. E nessa primeira cesta é 110. Eu poderia também ter começado com mais, em vez de o igual. Mais batatas mais cenouras vai dar o mesmo resultado. Frutas. Eu quero dizer que frutas são uvas mais maçãs. Então, está aqui nossa outra fórmula com adição, igual a frutas mais uvas mais maçãs. Então, temos aqui o valor de legumes e o valor de frutas de cada um dos cabazes. Estas eram fórmulas. Agora vamos usar uma função para o total. Para o total existe uma função chamada soma. Eu vou abrir a função.
Aqui ele está com matemática, eu vou dizer que eu quero todas e vou procurar a função soma. Tem muitas funções. Soma. Outra forma mais rápida de ter encontrado esta função seria ter digitado aqui em cima soma, mas aí precisamos saber previamente, né, algumas funções, e dar um ir. Ele vai buscar todas as funções que têm soma no seu nome. Escolha a função que quer utilizar, ok, e ele pergunta no argumento, o que quer somar? Eu quero somar o que está entre o F4 e o F7. E dou um ok, está lá, ele fez a soma. Outra forma de obter a soma, se eu já sei a função, é escrever mesmo. Igual soma. Notem que o Excel acabou de me dar toda a relação de funções que ele tem no seu banco com somas. Vou usar esta aqui e vou dizer que eu quero somar esse intervalo. Está lá a soma dos valores. Média é uma função também que o Excel tem e ele já me traz aqui entre as utilizadas mais recentemente. Eu vou selecionar a média e dizer que eu quero a média entre esses valores. E ok. Também posso vir aqui e dizer que eu quero a média. Notem que ele não me trouxe. Ó, até o média ele sabe que existe uma função que ele quer o valor do meio, ou seja, a mediana. Por que ele não me traz a função média nesse momento? Vamos voltar aqui e vamos ver. Média para o Excel tem um acento agudo. Então, nós vamos colocar igual M acento. Olha, agora ele já encontrou outras funções que iniciam com isso. Então, é importante saber que o Excel sim diferencia o que tem acento ou não. Vamos à média. O máximo. O Excel também tem o máximo com acento. Eu poderia ter chamado pela função e pela caixa de diálogo. Pedido, entre máximo. E ele me traz as opções. Então, é importante lembrar que função está relacionada a um banco pré-determinados do Excel e fórmula são os operadores matemáticos e lógicos utilizados com células. Vamos à função do mínimo. Também está aqui, mínimo. Qual é o mínimo valor dessa cesta? Está lá, é o 50 da batata. E o mínimo valor da segunda cesta também é a batata. Opa, aqui tinha deixado a fórmula pronta, deixa eu apagar. Mais uma fórmula que vamos utilizar é a divisão. Então, aqui ele diz, para um gasto de 300 com batata, quantos quilos seriam necessários? Vamos fazer o quê? 300 dividido pelo valor da batata, que é 5. Então, 60 quilos são o necessário para ter 300 de gastos com batata. Vamos ver se isso é verdade. Vamos colocar aqui 60 quilos. E realmente deu 300. Notem que ao digitar os 60, ele já vai trocar a média, o máximo e o valor total. Vou desfazer aqui a minha digitação, só para vermos, e vou refazê-la. Então, todas as células estão interligadas. Isto é uma enorme uma vantagem do Excel. Quando mudamos alguma coisa que está interligado, por exemplo, eu tive um aumento no preço da batata para 7. Ele mudou todos os cálculos relacionados, inclusive quantos quilos eu preciso. Se for 10, notem que ele diz que 30 quilos já são suficientes e ele recalcula o máximo, o mínimo, a média e o total. Se gostou dessa aula, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo para ajudar a aumentar a audiência do canal. É importante fazer inscrição para ficar sabendo das novidades. Nós lançamos vídeos aqui com aulas muito frequentemente. Além dessas aulas aqui do canal, também dou curso de Excel online e faço consultoria para produzir planilhas que ajudam na gestão dos negócios. Tudo isso sempre à medida, ou seja, é personalizado conforme a sua necessidade, tanto a consultoria quanto as aulas de Excel.
E, e todos os nossos encontros são presenciais via web, ou seja, estaremos sempre juntos. O Excel, além dos números, é um projeto que vai te ajudar a crescer profissionalmente e ter um destaque no mercado de trabalho, ou fazer a diferença dentro da sua empresa. Até já, vamos para o próximo.